bem-vindos ao podcast da Escola Charles Spurgeon. Eu sou Ari Landgraf, deão acadêmico aqui da ECS, e hoje nós vamos tratar um tema que é profundamente teológico, mas também profundamente humano. Nós vamos falar de reconciliação, reconciliação com Deus, reconciliação uns com os outros, porque se nós, senhores, formos honestos, cada um de nós traz histórias quebradas, já viveu dificuldades de relacionamento e o evangelho entra exatamente nesses lugares. Para tratar desse assunto, estamos aqui com o pastor Diego de Carlos, professor pesquisador do seminário Martin Butzer. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Que coisa boa. Também com Felipe Pessoa, pastor da Igreja Cristã Evangélica em Curitiba. Obrigado, pastor Ari. Bom demais estar aqui com você. Senhores, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, então. Pastor, vamos começar. Se você tivesse que explicar reconciliação bíblica para alguém em um minuto, o que você vai dizer, né? O que você diria? Eu acho que eu diria que a reconciliação bíblica é a iniciativa de Deus em reconciliar homens e mulheres que são biblicamente inimigos de Deus consigo mesmo, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. E que essa reconciliação que a gente pode pensar é vertical, de cima para baixo, Deus nos reconcilia consigo, tem implicações necessárias para os relacionamentos horizontais. A igreja, portanto, se constitui a comunidade dos reconciliados. Então, a reconciliação bíblica Uau. é Deus nos reconciliando consigo mesmo, nos enxertando nesse corpo que é a igreja e realizando essa reconciliação horizontal entre homens e mulheres, diferentes tribos, raças, línguas. Fantástico, porque não é só uma questão de comportamento. A gente tem um problema real, um problema um pouquinho mais profundo. E quando a gente olha para a Escritura, como que a gente pode pensar aqui, senhores? Como que é? Onde que a reconciliação começa? Onde a gente vê esse início na Escritura? O que vocês acham? É, Bom, na minha opinião, a reconciliação nas Escrituras começa em Gênesis 3, no momento em que Deus vai ao jardim em busca de Adão. Começa um processo de restauração da humanidade após a queda do primeiro casal. Então, é ali que nós temos a primeira promessa messiânica de Cristo. E durante todo o restante do enredo das Escrituras, nós temos um desenrolar do que Deus está fazendo para restaurar o relacionamento fundamental divino e humano e, de fato, restaurar a harmonia e unidade de toda a criação, perdida em Gênesis 3. Então, é ali que começa, e o clímax é Cristo, e a consumação final será no novos céus e nova terra, a consumação dos novos céus e nova terra, no final de Apocalipse. Agora, digo, ótimo, a perspectiva de Gênesis 3 é fenomenal e a gente precisa lembrar o que ela nos fala, porque tem a questão da queda, mas como você mesmo diz, a promessa do Messias ali aparecendo pela primeira vez. Agora, na sua opinião, por que você acredita que o ser humano vive quebrando esse relacionamento? Com Deus. Exato. Pecado. Essa é uma resposta mais rápida, né? Mas é, É fato, né? Vamos lá. então, o fato é que nós somos reconciliados com Deus, mas ainda vivemos nessa tensão que a gente conhece muito bem, que é fundamental para Paulo e para toda a estrutura do Novo Testamento, em especial, entre um reino realizado, uma inaugurado, uma reconciliação que é final, não há nada mais a ser acrescentado ao sacrifício de Cristo na cruz, mas ao mesmo Uau. tempo nós precisamos ainda lidar com o dia a dia de seres humanos ou de seres humanos redimidos e reconciliados vivendo em um mundo quebrado. E aí nós obviamente, não só em relacionamentos, mas em vários outros aspectos, nós pecamos contra o Senhor e aí isso vai minando o nosso relacionamento. Temos a promessa de perdão do Pai, Uhum. e isso vai restaurando o relacionamento. O perdão é um instrumento de Deus para a manutenção desse relacionamento reconciliado, não só entre a humanidade e ele, mas entre nós também. E essa raiz do problema, talvez, é um pouquinho mais profundo, porque a gente tende a olhar essa questão da reconciliação muito superficialmente. Eu sei o que vocês pensam, geralmente focando nos comportamentos, mas o problema é mais profundo, é separação, é estar separado de Deus. Isso acaba quebrando outros relacionamentos, separando-nos uns dos outros. E a gente vai tratar agora, então, do que a gente vai ver que é essa reconciliação com Deus, que
que deve vir primeiro ou não, né, pastor? E aí você vai ter que dizer agora, né? Como que começa isso? É do homem para com Deus, é de Deus para com o homem, ou é os dois trabalhando juntos? Como que funciona essa reconciliação? Essa é uma boa pergunta. Então, Paulo usa duas palavras. Uma palavra, o grupo de palavras para reconciliação no Novo Testamento, né? Em grego, ele usa o verbo reconciliar, o substantivo reconciliação. E nós sabemos disso, é fato. Temos acesso a documentos, todos os documentos gregos abertos até então, nós temos tudo isso em um banco de dados. Então, nós podemos ler esses documentos de vários séculos antes de Cristo, no primeiro século, depois Isso é acessível, é né? acessível a nós. Nós temos ferramentas para isso. Você pode fazer isso na ponta dos dedos e depois você precisa só ler os textos e conferir, etc. Um acadêmico chamado Stan Porter decidiu seguir um insight que um outro acadêmico chamado Howard Marshall, que já faleceu, teve, de que Paulo havia usado o verbo reconciliar de uma forma peculiar, teria sido o primeiro a usar da forma que ele usou. Vou explicar e tentar chegar na sua resposta. E aí ele analisou todos os usos do verbo na língua grega, em todos os documentos gregos que nós conhecemos hoje. E em todos esses documentos, especialmente no contexto de diplomacia greco-romana, o que acontecer é que a expectativa é que o ofensor tomaria a iniciativa de reconciliar o ofendido. Essa era a expectativa. Então, todas as ocorrências literárias de reconciliação nessa dinâmica bilateral de relacionamentos ocorria nessa estrutura. O ofensor era o sujeito do verbo reconciliar. Ele ofendeu, ele precisa iniciar o processo. Os macabeus, inclusive, judeus no primeiro século antes de Cristo, o segundo livro de Macabeus usa a metáfora da reconciliação pela primeira vez no sentido teológico, ou seja, para explicar o relacionamento divino-humano. E eles eles conceitualizam a ideia de que o sangue dos mártires macabeus, 7 irmãos, havia reconciliado Deus consigo. Percebe que eles estão seguindo a mesma dinâmica greco-romana. Nós, a nação, ofendemos a Deus, e o nosso sangue agora, o sangue desses mártires, aplacou a ira de Deus e reconciliou Deus consigo. Quando nós chegamos em Paulo, pela primeira vez que nós temos acesso à literatura, né, ele inverte a coisa, ele fala, não, 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 não. Uau! Deus toma a iniciativa. Então, quando ele começou a falar de reconciliação, provavelmente todo mundo no primeiro século que estava ouvindo falou, eu conheço isso daí. Eu sei o que é que ele vai falar. Nós ofendemos a Deus, eu preciso aplacar Deus. Paulo fala, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, no Novo Testamento, o conceito no Antigo Testamento, a palavra não aparece, mas o conceito no Antigo e claramente no Novo Testamento, Deus é sempre o iniciador. É ele quem faz a reconciliação dos seus inimigos. E com Deus, ele é o que toma a iniciativa. Perfeito. É muito claro a gente observar, então, essa lógica. E vamos lá, nossos filhos ou os nossos pais falavam assim, olha, você errou, vai lá e você não errou, você não ofendeu, vai lá e toma a iniciativa. Mas vamos lá, dessa perspectiva de que Deus toma essa iniciativa, o que muda na identidade de quem foi reconciliar? O que é transformado nessa vida de quem está ali reconciliado, obviamente, com Deus, mas também com o seu próximo? Boa pergunta. Quando a gente volta para Gênesis, por que Paulo em Colossenses fala que Deus reconciliou todas as coisas? Ao contrário de 2 Coríntios 5, Romanos 5, Efésios e Colossenses, eles expandem o escopo da reconciliação para um escopo universal, cósmico. Ele reconciliou porque o que nós temos em Gênesis 1 e 2 é perfeita unidade de toda a criação. E nós temos homem e Deus em perfeita harmonia. Nós temos homem e mulher em perfeita harmonia. Nós temos o primeiro casal e a natureza em perfeita harmonia. A base de toda a unidade ali, obviamente, fundamentalmente, é o monoteísmo, né? Então, um só Deus, ele é o originador e ele sustenta todas as coisas. Em termos relacionais, o relacionamento divino-humano é o fundamental. Uma vez que ele foi quebrado, todos os demais relacionamentos foram fragmentados também. Tanto isso fica bem claro na condenação de Deus, na maldição que Deus impõe a Adão e Eva, né? Seu desejo será para ele, e tem agora crise entre o homem e mulher, crise entre o primeiro casal e a natureza, agora não vai ser tão fácil arar,
tudo entra em colapso. Quando Deus nos reconcilia, então, a gente precisa pensar na restauração de todas essas dinâmicas. Então, nosso relacionamento fundamental com Deus é restaurado. Automaticamente, isso significa que o meu relacionamento com o próximo é restaurado. Agora eu estou em Cristo, essa é a nova identidade. Eu argumentaria que aquele que é reconciliado com Deus, ele expõe, ele exibe uma ética da reconciliação. Então, em termos horizontais, nós vemos isso claramente na parênese de Paulo, na parte exortatória das suas cartas. Nós cultivamos virtudes que mantêm a unidade que foi criada pelo Espírito Santo no ato da reconciliação. Em Efésios 4:3, 4:1, ele fala que nós devemos andar de modo digno da nossa vocação, nos dá uma série de virtudes como humildade, mansidão, mantém a unidade. E a ordem é para que nós mantenhamos a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade foi produzida pelo Espírito e eu agora tenho que manter. Ótimo. Diego, é basicamente um movimento evangelístico natural, porque a partir do momento que nós estamos, então, externando isso que fomos alcançados por iniciativa de Deus, Deus ele não pede para a gente negociar a paz. Isso é uma questão que a gente vê em organizações, enfim. Ou mesmo para a gente construir paz. Em nome da paz, vemos atrocidades sendo feitas. Então, na cruz, Cristo fez essa paz, quando nós éramos inimigos. É isso mesmo? Desculpe, senhor. Vamos lá, vamos lá. Mas é incrível porque, querendo ou não, a gente está falando da graça. Quando Hum, a gente olha para isso, é pura graça. E como o Diego está colocando para a gente aqui, a gente tem que refletir, porque o mundo está esperando, não, você ofendeu, você que pague, você que vá, você que. E aí Cristo vem e muda essa ideia, falou, não, eu vou lá. E isso, dentro do que você está falando, Felipe, é fenomenal, porque a gente não precisa criar unidade, a gente não precisa criar paz, né? A gente, Cristo conquistou isso para nós, quando a gente está longe. Então, é incrível como a reconciliação por parte de Deus, essa iniciativa de Deus aponta para a graça. hum. É, perfeito, acho que é isso mesmo. Eu adicionaria só algo que eu acho interessantíssimo também em Paulo. Em Efésios 2:14-18, ele fala justamente isso. Cristo é a paz, ele fez a paz e ele proclamou a paz. Ele é o príncipe da paz, o cumprimento da promessa isaiânica ali. Em 2 Coríntios 5, que é um outro texto da reconciliação, nós somos reconciliados com Deus. Mas depois que esse processo ocorre, Paulo diz, e ele nos confiou o ministério da reconciliação. Perfeito. Então nós exortamos a todo homem e mulher, né, em nome de Cristo, sede reconciliados com Cristo Jesus. Então, ao mesmo tempo em que nós não fabricamos essa paz, ela é fruto da graça de Deus criada na cruz do Calvário, onde ele derrubou a parede de inimizade, ele nos constituiu embaixadores da paz, embaixadores da reconciliação. E nós fazemos isso ao pregar o Evangelho. Nós estamos advertindo a pecadores, inimigos de Deus, a aceitarem a reconciliação que já foi objetivamente conquistada por Cristo na cruz. E assim nós somos esses embaixadores. Uma vez que eles são salvos e enxertados no corpo, dentro da comunidade nós somos também todos embaixadores da paz, mantendo a harmonia e unidade da igreja. Uau! E agora, pessoal, Não, tudo isso para. a gente falou de reconciliação com Deus, isso é bonito demais, a gente fica maravilhado, sabe aquela sensação de estar maravilhado, graça, Porque é lindo, né? Só que a gente precisa agora sair um pouquinho e entrar nessa parte que dói um pouco mais, que é a reconciliação com o próximo, com as pessoas que estão à nossa volta, né? Porque se falar de reconciliação com Deus é lindo, não é tão bonito quando a gente trata de uns para com os outros. E Ari, só para poder ilustrar isso, é basicamente que a metáfora que a gente usou, nem metáfora, né? Assim, a nossa vivência. Quantas vezes nós estávamos errados e mandavam que a gente que estava errado fosse lá para poder pedir desculpa. E aí agora, e aí, você vai lá pedir desculpa? E aí, Não é? justamente isso, né? Esse é o que nós vamos falar agora. E aí? A Vambora. reconciliação entre pessoas. E é assunto que é difícil, porque eu fico imaginando agora, senhores, quantas igrejas tem pessoas com relacionamentos quebrados ali dentro da comunidade da graça,
quantas pessoas hoje não estão passando por dificuldade nas suas famílias, e são situações reais, doloridas, e aí, ah, Legítimas, né? legítimas, Legítimas. bom, legítimas também, né. E a gente vai tratar de reconciliação, a gente vai falar de perdão, obviamente, né, e por que que perdoar é tão difícil para alguns? Porque esses relacionamentos se perpetuam na igreja, né, você tem pessoas que podem passar, às vezes, anos com problemas de relacionamento não resolvidos. Aí por que que é tão difícil? O que acontece? Tão difícil perdoar ou pedir perdão? Desculpa. As 2 coisas. E eu acho que as 2 coisas. É, Vamos começar pelo perdoar. Hum. Por que que perdoar é tão difícil? eu fiz essa pergunta, mas eu acho que a resposta é semelhante nos 2 casos. Pensando em mim mesmo, né, minha experiência, eu acho que isso tem a ver muito com o nosso orgulho, porque perdoar não é natural, é sobrenatural. Então, perdoar alguém que nos ofendeu, deixar a dívida, né, do lado e não cobrar aquele que é justo quando nós somos ofendidos de forma bruscamente, isso não quer dizer que o perdão ele também não envolve justiça, porque a justiça tem que ser feita mesmo, né? A gente pode falar mais sobre isso depois. Você não tem que pedir que vítimas se calem em nome de perdão, não é esse o perdão bíblico. Mas o perdoar é você abrir mão de algo que é seu, mesmo que seja o sentimento, etc., a sua reputação, que talvez uma difamação magoou. E eu acho que o orgulho é o grande fator que nos impede, né, impedem seres quebrados como nós de perdoar, mesmo diante do exemplo de Jesus e grande perdão que nós recebemos de Deus. Então, não há nada tão grave, né, diante do exemplo de Deus para conosco, né, o perdão dele conosco, que seja tão grande que nós não possamos perdoar. Eu Nós vemos que, obviamente, te ouvindo e a tua perspectiva não só de Cristo, ou não só de Paulo, mas em Cristo, como ele que inicia isso a partir de Deus, eu perguntaria assim: existe um limite para a reconciliação, ainda dentro dessa perspectiva de reconciliação entre pessoas? Hum. E se existe esse limite, qual que seria ele? Não, eu não creio que haja limite para a reconciliação. É, O que eu creio é que nem sempre o perdão vai gerar reconciliação. perfeito. Isso é ok. Nossa, Eh, incrível isso. a reconciliação ela pressupõe necessariamente o perdão. Não existe reconciliação sem Sem perdão. perdão. Mas o perdão não pressupõe reconciliação necessariamente. Você está falando de restauração de É, relacionamento? porque nesse caso de o perdão resultar em reconciliação, é necessário que o perdoado ou que as duas partes queiram a reconciliação. Mas eu creio que é possível eu perdoar alguém que me ofendeu e querer me reconciliar com ele, aquele que perdoa deveria buscar a reconciliação, mas se ele não quiser, eu não sou forçado a nada, porque não foge do meu controle, entende? Sim. Então essa é uma pergunta recorrente que, de fato, eu recebo. Mas ele não quer se reconciliar comigo. O mandamento bíblico não é para você obrigatoriamente fazer com que ele se reconcilie com você. Você não tem essa capacidade. Depende dele. Ele é um agente moral, ele vai decidir se ele quer ou não. Mas eu posso ainda assim perdoá-lo. Uau! Isso me lembra um pouquinho texto de Efésios, né, Efésios 4:32, né, que ele vai colocando, ó, perdoando uns aos outros, assim como Hum, Deus em Cristo vos esse é perdoou. um texto muito forte da Uhum. reconciliação, por sinal. Uau! 4:32 a 5:2, muito forte. É incrível, né. Então essa base não vem de nós, né, vem da graça de Deus, do perdão que ele nos concedeu. E aí a gente vai para a situação real, porque perdoar, não é fingir que nada aconteceu, né. A gente vive muito isso: "Ah, vamos esperar a poeira baixar", né. O O tempo tempo cura cura. tudo, a gente ouve muito essas coisas, "o tempo vai curar, vamos varrer isso aí, vamos deixar para lá, bola para frente", tem no Brasil muita coisa, né, que trata de frases para deixar o perdão em segundo plano. Mas perdoar é olhar para Cristo, é escolher não cobrar uma dívida, mesmo sabendo que ela existiu. Então a gente entra agora, no que eu vou chamar de casos difíceis, porque está lá, né, e você aconteceu, né, e são coisas que aconteceram que machucam pessoas, né. Uhum. Vamos colocar aqui uma sessão aí honesta, por favor, brainstorm aí, tá. Vamos lá, tópicos possíveis que a gente pode lidar quando se trata de relacionamentos quebrados. Eu vou colocar aqui traição, divórcio, famílias quebradas, a gente vê esse cenário, a gente também olha
o que tem sido discutido muito hoje na igreja brasileira, que é a igreja machucando pessoas por meio da liderança, uns com os outros. Liderança abusiva. Vamos. Isso, liderança abusiva. E e o que o Diego acabou de colocar, que a gente pode aprofundar um pouquinho, é que quando pessoas não querem reconciliação. Né, eu acho que esses temas Uhum. seria legal a gente discutir um pouquinho. Quer começar com o primeiro? Quer pular algum? Não, então Você... vai lá. Vamos lá, então deixa eu fazer uma pergunta então, para a gente Vai lá, fica à poder vontade. balizar aqui os nossos temas, né? Vamos lá. O cristão, ele pode estar reconciliado com Deus e ainda viver conflitos humanos? Ou seja, nós estamos falando sobre questões, vamos lá, que é o Uhum. termo aqui, vamos usar novamente, legítimo. Uma questão de uma traição, uma questão de uma liderança abusiva. E recentemente eu até vi um jogo de palavras entre, nossa, eu já vi muita gente denunciando que foi abusado em algum sentido pela igreja, mas eu nunca vi falando que essa pessoa abusou da igreja por conta da sua postura. Ou seja, Uau. tem aqui uma, tem aqui uma, são tópicos reais, são causas honestas. E aí, o cristão ele pode estar reconciliado com Deus e ainda viver esses conflitos, e são vários os conflitos humanos que nós estamos envolvidos, né? A ideia do ainda não está consumado. Justamente por isso, eu creio que ele pode, Uhum. mas não deve. Então, ele pode porque nós somos pecadores, então nós vamos ter conflitos. É inevitável. Felizmente. No momento em que nós abrimos a boca, nós já estamos sujeitos a criar algum tipo de conflito, né? Mas ele não deve. João fala que aquele que ama, diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, mentiroso. Ele não é verdade. Então, interessantíssimo, porque você estava falando mais cedo, acho que a gente mencionou alguma coisa sobre, mas a gente aprende que eu sou culpado, então devo ir lá, né? Em Mateus 6, Jesus conta o exemplo de quando de alguém que estava indo para sacrificar a Deus, mas lembrou que alguém tinha alguma coisa contra ele. Nesse cenário, aquele que estava indo sacrificar ofendeu alguém, né? Você lembrou que alguém tem alguma coisa contra você. Você é o ofensor, você é o culpado. A ordem de Jesus é: vai lá e reconcilia-te com ele. Mas lá na frente, em Mateus 18, ele conta uma outra história. Ele diz: olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e Uau. resolve. Essa é o Então, ponto. então Jesus diz: em nenhum cenário você tem que esperar o outro vir. Você vai. Se você é o ofensor, você vai. Se você foi ofendido, você vai. Se todo mundo tiver essa disposição na igreja, a gente não vai ter conflito por muito tempo. Então, o conflito vai existir, mas o que as escrituras exigem de nós é uma disposição de buscar a reconciliação. Isso não quer dizer que não deva haver justiça. Em casos de abuso, por exemplo, tem um livro do Don Carson que é Love in Hard Places. Eu acho que ele não foi traduzido, que é Amor em Situações, Lugares Difíceis. E ele conta, ele fala isso, né? Ele fala que esse tipo de perdão que não lamenta a imoralidade, não lamenta o abuso, não lamenta a situação difícil, ele pode ser o oposto do amor. Ele não é amor bíblico. Né? Então você pode perdoar, ele está nesse ponto, esse texto é no contexto de perdão, no livro dele. Você tem que perdoar, mas o perdão bíblico não exclui a justiça divina. O perdão bíblico nunca é barato, nunca é graça barata. E Jesus teve que morrer para que houvesse perdão. Então, mas a racionalização, a lógica do perdão bíblico é: uma vez que Deus pagou o preço último, mais alto, qual outro preço humano é tão alto ao ponto de você não poder e não querer perdoar alguém? E entra a parábola de Jesus sobre o credor incompassível. Perdoei tanto, você não consegue perdoar outro que te devia uma mixaria? Uhum. Entende? Mas eu sei que cada caso é um caso, são coisas difíceis, mas perdão é difícil, reconciliação é difícil. Mas isso não quer dizer que não seja a ordem bíblica. Não importando. Você é ofensor, É você é ofendido. Vai Eu acho lá. que isso tem que ser. Vai É. lá, vai lá. E é interessante porque o padrão do cristão não é definido pela consequência. Consequências elas vão existir. Sim. Se alguém matou, a consequência do crime que ela cometeu vai existir. Agora, o padrão do cristão é o próprio Cristo. E o padrão e
ele coloca essa régua lá, vai até lá, Hum, vá, né, busque entendi. isso. Eu queria aproveitar ainda essa fala sobre abusos, que é bem algo que está bem efervescendo ainda, né, nas redes, nas mídias e no nosso contexto de Brasil, América do Norte, etc. E entra bastante essa questão do perdão e há essa disputa, essa discussão mais teórica às vezes de se o perdão ele deve ser incondicional ou se ele é transacional, né? Há uma transação aqui comercial, mais ou menos assim, merecida. Ou seja, a disputa é, em livros inclusive, eu preciso, para que o perdão seja liberado, o meu ofensor precisa pedir perdão? Eu tenho que esperá-lo, ele pede perdão, então eu perdoo. Essa é a dinâmica bíblica. Ele me Certo. pede perdão e eu perdoo. Ou eu devo perdoá-lo mesmo que ele não se arrependa, mesmo que ele não perdoe. Essa é uma disputa, né, que conversa muito. E aqueles que advogam a, a ideia do perdão mais transacional, que eu devo esperar que ele se arrependa, acusam os demais que creem em um perdão imerecido, digamos assim. Ou seja, o cara não me pediu, mas eu o perdoo ainda assim, porque é algo que está aqui, é meu relacionamento com Deus, eu perdoo ele, o meu coração que eu estou tratando primeiro. Uma das acusações é que isso tem viabilizado o abuso, porque é o tipo de raciocínio que você impõe em algumas vítimas dizendo, olha, mas não leva ele para a delegacia, houve um abuso, mas não vai, né, vai fazer nada. Perdão, porque isso é o perdão bíblico, perdoa ele. Esse tipo de perdão não é bíblico. Esse perdão não pode excluir a justiça bíblica, ok? Perfeito. Então não se Hum. pode usar esse tipo de argumento. Então eu creio que as duas perspectivas estão ah, corretas em alguns aspectos e fundamentalmente erradas no que é o perdão bíblico. Então, o perdão bíblico ele exige um preço a ser pago, sim, tá? Então não se pode. Eu só quero deixar claro que aqueles que advogam perdão incondicional, eles não podem mesmo, e não é o bíblico, não é o que eu estou dizendo, exigir que a vítima se cale. Se nós fizermos isso, nós somos realmente cúmplices de perpetrador, de culpados, de criminosos, etc. Né? Mas o perdão bíblico ele pode ser incondicional em alguns contextos, quando Jesus fala que quando você estiver orando, lembrar de algo, você pode perdoe em seu coração, você pode perdoar durante a oração. Você não me pediu perdão, eu perdoei você enquanto eu orava a Deus. Mas no outro caso ele fala, mas se alguém pecou contra você e te pedir perdão, perdoa 70 vezes 7. Uau! Então, E essa dinâmica funciona, né, porque o perdão, ele não é só para a outra pessoa. Ele toca o nosso coração de certa forma, né, e em situações que eu tive dificuldade como pastor 20 anos, a gente vai ter relacionamentos difíceis, pessoas que vão nos ferir, né, a gente acaba também ferindo outras pessoas nesse processo, a gente é humano, hum, e eu uma vez eu cheguei na igreja mais cedo, falei: "Senhor, me ajuda, eu não quero sair daqui, derrama o teu amor no meu coração, me ajuda". Eu fiquei ali, né, aos pés da cruz e foi gostoso demais, né, hum, e poder falar: "Puxa vida, tá aí, tá perdoado e Senhor, me usa para o que o senhor quiser", e a gente passa a amar essas pessoas, e passado o tempo, você ainda pode ser um instrumento na vida dessas pessoas para restauração, para reconciliação, hum, para tantas coisas. Então, eu vejo que o perdão não é só um benefício para a pessoa hum. que é perdoada, mas para aquele que perdoa também, Isso é o ele traz amor para o nosso coração, ele reflete a graça e a misericórdia que Deus teve para conosco, muito mais, né, pensar um pouquinho assim. E só para a gente poder caminhar um pouquinho mais, a gente viu aqui a reconciliação entre pessoas e, mais uma vez, né, trazendo casos legítimos, verdadeiros, né, aí no evangelicalismo, não só no Brasil, como você trouxe, em vários continentes. Mas aí a gente entra, então, no que é a missão da igreja. Hum, Como que a gente trata isso? Porque, vamos lá, digo, a igreja deveria ser o lugar mais reconciliado do mundo. Que você, dentro da missão, dessa ideia de missão da igreja, da nossa chamado, enfim, nossa grande função dada pelo próprio Cristo, a igreja deveria ser esse lugar mais reconciliado do mundo?
Estou escrevendo um livro agora recentemente para a Vida Nova sobre reconciliação em Paulo, e eu argumento que sim. Em Efésios 3, Paulo vem tratando sobre o mistério desde o capítulo 1, falando do mistério de Deus. Quando ele chega no capítulo 2, ele fala da reconciliação que Cristo operou, sendo ele a paz, ele fez a paz e proclamou a paz, unindo, né, judeus e gentios em um só corpo, recriando assim a humanidade. Ele fala, recriando assim eles em um só, em um novo homem, nova humanidade dali. No capítulo 7, capítulo 3, desculpa, ele explica o que é o mistério, que é que os gentios são co-herdeiros, membros da promessa juntamente com os gentios. Mas no versos 9 e 10, Paulo fala que o mistério que ele proclamava também tem um aspecto missional. É o único lugar em que um pouco de missões aparece em Efésios. Ele fala que a missão da igreja é tornar visível para os principados e potestades aquilo que Deus realizou na reconciliação. E eu penso que Paulo está elaborando um pouquinho sobre a oração sacerdotal de Jesus, em que ele diz e que Jesus ora dizendo, Pai, assim como tu e eu somos um só, que eles sejam um só, para que o mundo veja e creia que tu me enviaste, através da unidade deles, através dessa vida reconciliada deles. Então, é somente quando a igreja é reconciliada e unida que ela é efetiva na sua missão. Então, a igreja, ela é biblicamente a demonstração microscópica daquilo que Deus realizou no macro, reconciliação universal. Ela é visivelmente expressa aos principados e potestades através da unidade da igreja. E essa é uma das doutrinas mais caras para Paulo. A gente fala muito O de evangelho justificação pela visível. fé, a unidade da igreja. Veja a ênfase que ele põe em praticamente cada uma de suas cartas sobre a unidade da igreja e a importância de mantê-la, porque ela está alicerçada na unidade do próprio Deus, na Trindade. Efésios capítulo 4, mais uma vez, versos 6 a 7, quando ele fundamenta a unidade na Trindade. Então, ele não pode quebrar o corpo, ele tem que dividir o corpo. Isso é muito forte. 1 Coríntios, em Filipenses, com divisões na igreja de Filipos, em Colossenses, muito forte em Efésios, com reconciliação. Filemon, a palavra reconciliação não aparece em Filemon, mas qual é o tema de Filemon? Não é escravidão, gente, é reconciliação. E sim, a resposta é sim, a igreja deve ser, ela essa é uma expressão que eu uso no livro, a comunidade dos reconciliados. E igreja reconciliada, muito bom, continua reconciliando. Então, igreja reconciliada sempre reconciliando. Então não é só o lugar mais reconciliado do mundo, mas é também o lugar mais reconciliador do mundo. A gente como embaixada, a igreja como embaixada no mundo, proclamando a unidade, a paz, tornando possível isso. Isso também me lembra Paulo em Romanos, é incrível quando chega no 14, né, capítulo 14 ele fala: "Olha, pessoal", ele vai olhar para os fracos, né, e ele está falando de consciência ali, né, não é ser fraco em outro aspecto, ele falou da consciência, ele falou: "Olha, vocês não devem julgar os fortes, vocês não devem desprezar os fracos". Ele termina com esses conselhos. No capítulo 15 ele vai fazer o que agora vocês têm que trabalhar junto, para no final do capítulo 15 ele dizer: "Agora vamos cumprir a missão". A gente vai vocês 2 juntos vão poder cumprir isso. Vocês brigando, vocês não testemunham, né, vocês não são esse testemunho da graça, mas vocês se unindo, vocês proclamam. E aí ele vem falar de missões. É só depois, bicho, é incrível isso. Esse é um bom exemplo do meu ponto, porque você vê que no capítulo 5 ele fala da reconciliação vertical. Deus nos reconciliou consigo. Mas depois ele prepara o terreno todo, não é só isso, mas mais à frente ele vai promover a reconciliação, mediar a reconciliação entre os fracos e os fortes. Você tem agora o aspecto horizontal da reconciliação. Ele se foi reconciliado com Deus, né? Você vive uma vida de reconciliação, de harmonia uns com os outros. E isso aparece como um padrão em várias outras cartas de Paulo. Aliás, e é Fala, interessante, fala. não, é interessante porque assim, quando a igreja se omite, vamos colocar aspas aqui, nesse seu processo ou nesse seu dever melhor de ser reconciliadora, não só de ser um ambiente mais reconciliado, nós estamos simplesmente não sendo igreja, por isso que não deve, né, você usou aí o "é", e isso para mim isso fica muito marcante aqui, né. Não é que ela deve uma possibilidade de
não ser. Hum, Se ela não é, ela nega o fato dela ser hum, corpo de Cristo. é. E assim, eu amo a igreja e acho que nós devemos amar a igreja de Cristo. E a boa notícia é que, pela graça de Deus, a igreja é isso. Uhum. Eu sei que o que mais dá visibilidade, mais likes nas redes sociais são os maus exemplos de igreja que não é reconciliadora, de igreja que é abusadora, que é uma palavra talvez mais popular das mídias do Hoje. ano passado, Mas o fato é que só os maus exemplos são lançados lá, mas a igreja vem há 2000 anos promovendo a reconciliação. É bênção de Deus, a gente precisa ir, obviamente, se vigiando, nós mesmos, não o pastor tem que fazer isso, não, eu sou agente da reconciliação, e a gente vai tropeçar, e aí a gente tem perdão para isso. Se a igreja fosse perfeita, Deus não teria instituído o perdão para manter a unidade. Mas a igreja é muito linda, porque é cheia de gente diferente, com relacionamentos diferentes, backgrounds diferentes. Nós pecamos, mas a igreja vem há anos, há séculos, né? Mostrando, exibindo esse bonito evangelho de Cristo. Agora, é óbvio, tem as igrejas e tem exemplos maus, sempre vai ter. Mas é isso mesmo. Quando a igreja não está vivendo essa reconciliação, eu não creio que ela está sendo efetiva. Ela cai naquilo que João mesmo fala. Se você diz que ama a Deus, mas se não está na mesma página lá com seu irmão, tem alguma coisa errada aí, irmão. Tá certo. E eu fico pensando assim, pessoal, ah, vamos colocar aqui, trazendo um pouquinho para a prática da igreja existindo hoje no mundo. Quando a gente pensa na igreja, estou falando uma igreja boa, tá? Não estou dizendo. Tem igrejas e igrejas, mas vamos pegar uma igreja onde a palavra está sendo proclamada, onde a gente vê o povo de Deus adorando o Senhor. Eu acredito e eu penso que a unidade tem que ser algo a ser preservado, cuidado, sabe? Tem que ser visto com esmero. Por quê, Diego? E aí vem a minha pergunta para você, né? O que que você pensa desse movimento de membros, que ficam pulando de igreja em igreja? Porque eu arrisco dizer, e eu já vi uma pesquisa no Barna, dizendo que as igrejas mais crescem hoje por transferência, né, então eles saem de lá, vêm para cá e vai, e fica e vai, e a gente não vê muito, um movimento diferente disso. O que que você pensa sobre isso? Eu acho que eles são, talvez muitos deles são os mesmos desigrejados, né? Que nenhuma igreja é boa o suficiente para eles. Eu acho que eles deveriam se unir online aí, criar um movimento. Não dá ideia. Eu acho que eles deveriam se unir e fundar essa igreja perfeita que eles estão procurando, que seja digna da presença deles lá. Uau. É, porque até a consumação e até a volta de Cristo, eu lamento dizer para todos vocês, irmãos, vocês não vão encontrar uma igreja perfeita. E se encontrar uma perfeita, eu imagino que no momento em que você entrar lá, ela vai Deixa de ser. bagunçar. Deixa de ser. Então, ela é imperfeita porque sou eu, você, somos nós que compomos essa igreja. Então, se fala muito, às vezes, esses que pulam talvez é capaz até de falar muito de graça, mas são pouquíssimos graciosos com os irmãos, liberam pouquíssima graça com os irmãos. Então, eu lamento bastante essa turma, eu espero que eles encontrem um lugar em que eles possam florescer, que eles Bem. possam ser alimentados pela palavra de Deus e crescer. Então, eu não creio que seja saudável para ninguém não ter alicerce, sabe? Não estar na igreja servindo, né? Servindo e sendo alimentado. E vamos pensar que Deus também não faz movimento de levar as pessoas, ele está trabalhando assim, mas a reconciliação tem que ser uma prioridade, né. Se Deus fizer isso, é uma coisa. Agora, enquanto a gente estiver na igreja, a gente está buscando reconciliar, está buscando reconciliação, está buscando essa harmonia, porque na igreja, não é um lugar onde ninguém erra. Eu vejo o contrário, na igreja é um lugar onde a gente erra, né, a gente vai falhar, mas é um lugar onde a gente não precisa fingir que nunca errou, porque a gente tem esse recurso, a gente pode perdoar, ser perdoado, e a gente cresce quando a gente faz. Eu só gostaria de colocar um ponto aqui, porque eu estou lembrando aqui de um argumento que muitas vezes é utilizado aqui. Eu não estou, né? A gente colocou aqui desigrejados, né? Não, eu não estou eu não estou com a igreja porque aconteceu isso. Então, ou então o contrário. Não, eu tô tão mal, eu sou tão pecador, mas quando eu me ajustar, quando eu me corrigir, aí então eu vou para lá, porque por enquanto eu ainda não consigo entrar de novo.
Eu acho que eu vou até ler. Se talvez seja essa pessoa que você está ouvindo esse podcast, então, ah, acredito que você precisa ir essa igreja, né, que foi colocada aqui pelo Ari, pregue a palavra, busca e ouvindo também, Diego, de pensarmos sobre isso, de estarmos em comunhão Hum, com os irmãos, vivendo esse ministério da reconciliação que nos foi dado, hum. sendo verdadeiros promotores da paz, começando por nós, que é um Uhum. autoexame. E, e às vezes, não é o caso que você citou, mas às vezes há uma outra igreja na cidade com a qual você tenha mais afinidade. E é Ótimo, Uhum. ok. ótimo, que legal. Por favor, se você está numa igreja que é mais reformada, é mais paradinha, mas eu gosto daquela ali. Eu espero que seja uma reformada também, mas eu gosto daquela lá. E você pode ir lá sem problema. É muito melhor você, eu creio, eu daria uma bênção como pastor. É muito melhor você servir lá e ser alimentado e estar bem lá do que talvez dividir essa igreja aqui. Então, eu acho isso saudável. Uhum. Se você não consegue ficar em um lugar nunca, né, por muito tempo, eu não creio que seja bom para você. Você vai, né, acabar minguando um pouquinho na sua fé. Ares, talvez seria essa ideia de É. há movimentos que são Hum, possíveis. São, eu creio que Deus faz isso. Certo. é. Vai trabalhando no meio dos É. dons. Uau! E agora vamos lá então, vamos pensar um pouquinho mais. O pastor Diego acabou de falar que tem trabalhado um livro, certo? E a gente tem comentado um pouquinho, o pastor está na Semana Magna aqui, falando um pouquinho aí desse tema tão importante, tão vital para a igreja, e está escrevendo esse livro, Editora Vida Nova, Vida nova. ok, Editora Vida sobre reconciliação nas cartas de Efésios, Colossenses e Filemon. Uau, conta um pouquinho pra gente, por que que você escolheu esses 3 livros, pastor, né? Boa Ou, pergunta. deixou ali Romanos, né, eu não Eu não tenho competência para escrever sobre não. romanos. Vamos lá. É uma boa pergunta, porque essas 3 cartas elas têm um relacionamento literário entre elas, tanto que nós temos muitos comentários com Colossenses e Filemão juntos, outras, Uhum. inclusive, Efésios e Colossenses juntos, então você vê Uau. as afinidades. Mas eu não conheço nenhum livro, nem em português, nem em inglês, nem em alemão, que tratem essas 3 cartas juntas. E aí, eu tive a ideia, não é minha de fazer isso, mas quando eu estava no início dos meus estudos de doutorado, eu li um artigo muito bom de um acadêmico, inclusive da universidade onde eu estava, chamado Max Hanna. Ele tem um livro, um artigo curto sobre reconciliação, praticamente, em Filemão, Colossenses e Efésios. Isso eu acho que a gente precisa de algo assim no Brasil também. Isso foi logo no início, anos depois eu cheguei aqui, o Jonas, inclusive, né, me incentivou a escrever, eu ia esperar um pouquinho mais e me incentivou a fazer isso logo. Então, a ideia é que eu creio que as 3 cartas foram enviadas em uma mesma ocasião, por Paulo na prisão de Roma, para aquela região da Ásia Menor, especialmente o Vale do Rico e Efésios. Mas eu ainda penso que Efésios é uma carta encíclica, circular, para toda aquela região, e ela expande, tem as suas próprias nuances e ênfases, um pouco do que está em Colossenses, mas tem muita coisa ali. E ela serve como uma carta que circularia todo ali. E a ênfase é muito grande em reconciliação em Efésios, porque eu creio que ela reflete a ênfase de reconciliação muito forte de Colossenses e um problema de unidade na igreja causado por um ensino falso. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, Colossenses é meio que uma carta uma carta preparatória para Filemon. Então, no final de Colossenses, você lê que, na saudação, Tíquico e Onésimo, que é o escravo de Filemon, são enviados por Paulo como seus emissários daquelas cartas. Eu imagino um cenário em que Filemon era o dono da casa onde pelo menos uma parte da igreja de Colossos se reunia, e Paulo envia a carta para ele, mas também para a igreja que se reunia na sua casa. E imagina, Paulo quer reconciliar Filemon com Onésimo, né? E aí todos estão escutando a carta, porque as cartas de Paulo eram lidas em público, nem todo mundo conseguia ler, e era um costume da época. Então Tíquico era o responsável por ler a carta para todos. Ele está lendo a carta de Colossenses, onde ele fala bastante de reconciliação, de ética da reconciliação, como o argumento. E Filemão está sentado lá. E no final, ele fala sobre o relacionamento de senhores e escravos também no Código Doméstico, no final, como ele faz em Efésios. No final, quando ele termina, ele fala, o pessoal começa a se levantar para ir embora. Ele diz, só um instantinho.
tem uma segunda carta que eu preciso ler para vocês também. Essa carta Onésimo vai ler. Essa carta é endereçada para você, Filemão, mas também para toda a igreja que está aqui na sua casa. Ele vai ler a carta de recomendação de Paulo a Filemão. Cara, eu queria só um pouquinho ali, né? Nem que fosse uma lagartixa. Então, Entendo. então Paulo sabia o que estava fazendo. Filemão, por vários capítulos de Colossenses, ouviu sobre reconciliação e agora ele recebe uma carta para ele dizendo: N.T. Wright tem uma frase fantástica sobre Filemão e o que está acontecendo ali. Ele diz que Deus estava em Paulo reconciliando Filemão com Onésimo. Isso é um jogo de palavras com que ele faz Paulo fala em Colossenses 2:5. Né? E é isso mesmo. E então as três cartas elas podem ser lidas canonicamente, sendo enviadas na minha argumentação na mesma ocasião, na mesma prisão, para um grupo de gente que meio que o mesmo grupo, exceto Efésios, que é mais geral ali, mas desenvolve a ideia de reconciliação. E nós temos reconciliação cósmica em Efésios, mas voltada para os dois grandes grupos inimigos entre a humanidade judeu e gentil. Colossenses, mais especificamente ali, algo mais cósmico, de todo o cosmos sendo reconciliado. E nós temos um teste da doutrina. Paulo vem falando, como a gente vem conversando nesse podcast, Paulo vem falando sobre reconciliação, tá, é bonito, a teoria é legal, Deus reconciliou. E na prática, como é que funciona? Paulo diz, vamos testar esse negócio agora com Filemão e Onésimo. Onésimo, vocês precisam se reconciliar. E Paulo foi o mediador dessa reconciliação. E ele estava aplicando a reconciliação agora no aspecto horizontal. Por isso faz muito sentido ler as três cartas juntas, concluindo com Onésimo e Filemão. Quando a gente olha para Paulo, né, nisso, a gente vai olhar Onésimo, Filemão, mas Paulo se coloca como, olha, se tiver alguma coisa que eu possa fazer, eu vou fazer. Você vê que Paulo se coloca, Paulo ali se coloca ele meio que alude a Cristo Jesus nesse processo de reconciliação. E isso tem muito a nos ensinar, porque foi justamente isso que Jesus fez, né? Pensa em Filipenses capítulo 5, capítulo 2, versos 5 a 11. Ele se esvaziou de sua glória, assumiu a forma humana. Paulo está dizendo, olha, a dívida dele põe na minha conta. Deixa que eu pago, como Cristo pagou a nossa conta, e eu me esvazio de toda a autoridade que eu tenho para te pedir em nome do amor. E Paulo se coloca como embaixador da reconciliação, ele vivia aquilo que ele ensinava, coloca no papel de Jesus e fala, olha, eu assumo a dívida dele. Se há uma dívida, põe na minha conta. Você me deve até a sua vida, mas só para deixar isso claro aí, mas tudo bem, põe na minha conta que eu te pago. E havia uma dívida real, Onésimo, eu não creio que ele estava fugindo, que ele era um escravo, estava fugindo, mas havia uma dívida mesmo, porque no momento em que ele deixa de servir o seu senhor, ele está, obviamente, acumulando dívidas para ele. Né? Então, Paulo está dizendo, eu estou sendo sério, eu vou pagar a dívida, pode colocar na minha conta. E Paulo age como esse mediador, que a gente deveria também ser na igreja. Né? E aí? E aí? Eu acho que respondeu bem a pergunta, né? Bem. Digo, no livro, sem spoiler com spoiler aqui, né? Mas vamos lá. Olha, tem que sair esse ano, irmão. Então vai com spoiler mesmo. Vamos lá. Tem, assim, óbvio, a gente já chegou até aqui, esse momento do nosso podcast, enfim, as pessoas que estão aqui assistindo, viram aqui um fio condutor da reconciliação, já falamos sobre isso, mas aqui em Efésios, Colossenses e Filemão juntos, o que você diria que é esse fio condutor aí dos três livros? Reconciliação é uma maneira de ler as três cartas canonicamente. Tá? Eu não quero dizer que é o centro das três cartas. Há várias outras ênfases lá. Efésios, então, fantástico. Eu creio que Colossenses foi escrita primeiro. Logo em seguida, Paulo expande isso. O que é que acontece? Colossenses é uma carta polêmica, no sentido de que ele responde a problemas de falsos mestres na igreja. Uma das consequências do falso ensino era divisão e quebra de unidade, porque eles estavam dissociando o corpo da cabeça, que é Cristo, e ele era a fonte da unidade. E havia esse problema lá que ele precisava resolver. Em seguida, ele escreve Efésios, que é mais geral.
E aí, como um efeito profilático, porque provavelmente o problema que estava acontecendo na igreja de Colossos poderia infectar as demais igrejas na região da Uhum. Ásia Menor. Uhum. Não era Possivelmente. difícil Não acontece. circular entre aquelas 7 igrejas que João menciona em Apocalipse, tá? Era fácil por conta das as estradas romanas. Em uma semana, talvez, um bom carteiro com boa saúde poderia percorrer aquela região toda. Tanto que Paulo fala, olha, a igreja, a carta que foi lida em Laodiceia, que seja lida em Colossenses, vocês lá. Então, Paulo queria que essas cartas circulassem mesmo. Então, eu creio que reconciliação é uma maneira de você perceber a unidade entre as 3 cartas. Então, como eu argumentaria e como eu argumento no livro? Em Efésios, em Colossenses e Efésios, você tem essa ênfase de Paulo numa reconciliação mais cósmica, tá? Que envolve coisas nos céus e na terra. As coisas no céu, para Paulo, são seres espirituais, são pacificados. Esse é o spoiler aqui. Ele não está falando de relacionamentos de demônios com Deus sendo Uhum. restaurados, salvos, etc. Eles são pacificados, colocados no seu lugar. Cristo é o cabeça, eles estão sobre o. Mas os elementos da terra são seres humanos. Uhum. Em Efésios, a ênfase de Paulo, eu argumentaria, está nessas coisas na terra. Como que a reunificação cósmica de Efésios 1, 9 a 10, em que ele fala que todas as coisas convergiram em Cristo, todas as coisas, aquilo para mim é reunificação, eu posso mostrar isso. E aí ele vai usar o grande exemplo de divisão social conhecido no mundo da época, principalmente no mundo judeu, que é a divisão entre judeus e gentios. Ele fala, tá vendo? Ela é a unificação cósmica, a expressão visível, inaugural, como você perguntou mais cedo no podcast, é a unidade criada a partir da reconciliação entre esses 2 grandes inimigos históricos, quando Jesus derrubou a parede de separação. A partir daí, toda a exortação de Paulo no capítulo 4 parte do pressuposto que nós somos uma nova criação, um só. Tanto que é um mandamento de Paulo em Efésios 4:3. Mantenham, mais do Sim. que isso, que vocês tenham essa pressa em manter a unidade do Espírito. Ele vai desenvolvendo isso ao longo da. Tá? Então, ele foca nisso. Quando nós chegamos em Colossenses, ele mais uma vez fala de reconciliar todas as coisas no céu e na terra, mas agora ele tem uma ênfase especial em seres espirituais malignos, que ele menciona Uhum. no hino de Cristo em Colossenses 1:15 a 20. Tanto que em 2:15 ele vai mostrar para a gente especificamente o que essa reconciliação dos seres espirituais significa. Ele diz que Cristo triunfou sobre eles, expondo-os à humilhação na cruz. Ele usa uma outra metáfora romana, um cenário romano, para mostrar, olha, a reconciliação desses seres significa pacificação. Foram pacificados. Como o imperador romano fazia com os povos conquistados. Eles impunham a pax romana à força. Era uma paz violenta, imposta por conquista militar. Foi justamente isso que aconteceu com os seres espirituais. Houve violência, houve imposição, mas de Jesus sobre os espíritos espirituais, não sobre nós. Mas há o elemento humano também em Colossenses, assim como há um elemento celestial em Efésios, mas o argumento que as ênfases são diferentes assim. E você tem reconciliação agora nas 2 cartas. E Filemon, mesmo não tendo nenhuma palavra de reconciliação, é o teste, o caso de teste da reconciliação para Paulo, é a prática da coisa. Foi enviada junto com Colossenses, eu diria. Era para ser lida junta com Colossenses. Não fazia muito sentido. E aí Paulo agora está testando nesse aspecto mais horizontal, que eu creio, Paulo desenvolve o aspecto horizontal, ou seja, igreja reconciliada verticalmente com Deus, expressa a reconciliação nos relacionamentos. Aqui, doai uns aos outros, uma nova criatura, uma só humanidade, as virtudes que mantêm a unidade, vícios que nós devemos evitar, que fragmentam a igreja, ira, gritarias, etc. Isso afeta a vida dele. Agora ele põe isso na prática em Filemão. E aí, como que é a prática da teologia prática da reconciliação agora em um caso totalmente complexo, de alguém que saiu daí escravo, mas agora é em Cristo, que juntamente com Filemão, em Cristo, eles têm um novo relacionamento em Cristo agora. Precisam ser reconciliados. Rico, vamos tentar fazer só um exercício de aplicação aqui, né? Onde você pensa, onde você diria que a igreja hoje mais tem falhado em viver essa reconciliação, obviamente, à luz Hum. da Escritura? Boa pergunta também. Eu precisaria pensar um pouco mais, mas talvez correndo o risco de ser um pouco prematuro, eu
eu diria que, pensando na ética da reconciliação, Certo. de como manter unidade, eu creio que as mídias sociais, as redes sociais, são terra de ninguém hoje, pelo menos são consideradas terra de ninguém, mesmo implicitamente por líderes evangélicos. O que eu quero dizer com terra de ninguém? É que a ética cristã parece não se aplicar lá. Então, algumas coisas que são ditas contra outros irmãos na igreja, a maneira como essas coisas são ditas, se fossem ditas na comunidade física, aquele membro provavelmente o pastor seria pelo menos chamado a atenção ou disciplinado. Mas parece que nas mídias sociais eu tenho carta branca de Deus para ser ofensivo, ser agressivo, ser sarcástico com os meus irmãos, usar a doutrina para bater nos outros e sem consequências. Então, eu confesso que eu não tenho um Twitter, não uso essas coisas, mas eu sempre fico a par do que acontece por lá e das tretas, né, como Uhum. se fala. Eu vejo isso como algo muito ridículo e prejudicial ao testemunho da igreja. E tudo isso, às vezes, em nome da boa doutrina cristã. E eu acho que eles esquecem o princípio paulino de falar a verdade em amor. Verdade não exclui o amor cristão não exclui a verdade bíblica. Eu creio que a maneira como os Verdade crentes não é a estão qualquer usando custo, não é? não. Então, eu creio, para deixar bem claro, que as redes sociais potencializam bastante o ministério bíblico. A minha esposa é uma influência cristã. A gente não gosta muito desse nome, mas ela tem um excelente ministério, na minha opinião, online, especialmente com as mulheres cristãs, sobre solteirice, etc. Eu acho fantástico, como vários outros irmãos meus que nós conhecemos, tem vários podcasts, você está vendo nas mídias. Por outro lado, tem um lado mais negro, né? Que as picuinhas, toda semana tem uma coisa nova, não sabe disso. Onde que o testemunho da igreja é avançado com isso? Não vejo em lugar nenhum. Então eu poderia falar muita coisa sobre isso, mas não é o lugar para isso. Mas eu creio que esse é um lugar em que a gente poderia e deveria calibrar um pouco mais a retórica e os objetivos. Eu quero deixar algo positivo. Onde que eu acho que as mídias sociais são mais efetivas? Quando ela é usada de forma objetiva e positiva. O que eu quero dizer com isso? É que ao invés de eu policiar a ortodoxia de todos, como se eu tivesse o direito de ser a polícia da ortodoxia de todos na internet, eu usar a visibilidade que a mídia me dá para ensinar algo positivo. A melhor maneira de você evangelizar e testemunhar é abrir a palavra e ensinar a Bíblia. Ensinar o povo a ler, a pensar biblicamente. Se isso aqui não resolver problemas de abuso, de quer que seja que você acha que seja o maior problema da igreja hoje, nada mais vai resolver. Então, use as mídias para potencializar ensino bíblico, verdades bíblicas. Só. E veja o estrago que a Bíblia pode fazer. Vai fazer um estrago gigante. A igreja vai crescer, vai ser mais fortalecida, vai ser mais saudável. E onde há reconciliação, há testemunho da graça. As Amém. pessoas estão olhando, né. E na internet elas estão olhando muito mais, porque o alcance é tão grande. É. Talvez nossa igreja vai ter um alcance no bairro, na cidade, mas quando a gente fala da internet, é muito grande. E quando há reconciliação, quando a gente está proclamando isso, quando a gente é embaixador da paz, e nós somos chamados para ser esses embaixadores, a gente está testemunhando essa graça. Muito bom. Fica para nós aí um encorajamento. Eu acho que eu tenho uma última aqui, para terminar. Vamos lá. Estudando os textos, os 3 livros ainda dentro da proposta do livro, e agora, né, já para todo mundo. Existe ansiedade santa? Sim, a gente vai fazer isso, se chama pré-venda. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, e o exemplar chegando aqui na Charlie Fusion, né? Isso. Muito legal. Vai ter na chegar. biblioteca aqui, com certeza. Tudo bem. Vamos lá, Diego. O que mais. Nossa, pergunta. Essa é difícil, hein? Eu sei que é difícil, mas vamos lá. O que mais surpreendeu você estudando reconciliação nesses textos? Se você pudesse destacar assim, olha. Esses textos. Nos textos, claro. Assim, Olha, é difícil falar. uma, né? É difícil falar por quê? Porque na minha tese de doutorado, está publicado o livro em inglês, né? Infelizmente não tem em português, mas eu trabalhei algo que é muito próximo de reconciliação. Então, a minha tese foi em Colossenses 1:20b,
e fala sobre a frase fazendo a paz através de sangue da sua cruz. Então, eu trabalhei bastante isso. E depois, expandindo isso para a reconciliação, eu continuei mesmo que ainda já impactado pelo tema nesses livros. Mas se eu tivesse que destacar algo, eu acho que a profundidade de Efésios, eu nunca tinha parado para fazer uma análise exegese de Efésios com mais calma e com mais rigor do que eu fiz agora. Eu trabalhei bastante Colossenses antes. E eu fiquei impressionado com a seriedade com que Paulo, mais uma vez, a seriedade com que Paulo encara o tema da reconciliação e a expressão da reconciliação por meio da igreja. Como que o indicativo da teologia de Paulo e o imperativo são indissociáveis no Evangelho de Paulo. Então, a gente costuma falar bastante disso na primeira carta de Paulo. Na primeira metade da carta, Paulo dá um indicativo dele. Depois tem a ética. A ética é vá lá e faça aquilo que você já é. É bem assim, hein, Paulo? Para Paulo é o Evangelho da mensagem transformadora de Cristo Jesus. O indicativo, ele produz uma transformação que te leva a obedecer os imperativos. Não é como se um indicativo dependesse de Deus, mas nós temos esse sinergismo que o imperativo depende de você. Para Paulo, o evangelho da reconciliação transforma o indivíduo de tal maneira, para ele é parte agora da sua natureza, viver a ética da reconciliação. Então, isso para mim, em Efésios, foi bastante desafiador. Vamos todos agora fazer o quê? Reler Efésios. Vamos. Junto com Colossenses e Filemão. Por né? favor. Isso. E melhor do que isso, Talvez. aguardar o orçamento para a gente Sem poder, dúvida, né? sem Com dúvida. certeza a gente vai preparando o terreno. E eu fui desafiado, né, a ler essas 3 cartas Sem dúvida. com esse fio narrativo. Fio unificador lá de reconciliação. Você vai ver que faz Incrível. sentido. Incrível. Tá Vamos colocar jóia. essa lente aí, né? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que esse exercício tem que ser feito pela igreja brasileira hoje. E isso vai redundar honra e glória para Cristo. Senhores, quero agradecer de coração vocês aí, foi muito legal essa conversa. E eu quero também falar, talvez você que está nos ouvindo hoje e que precisa se reconciliar com Deus, a Bíblia está aqui, à nossa disposição, essa reconciliação que Jesus conquistou na cruz, à disposição. Também, talvez você precise se reconciliar com alguém, e a boa notícia é que Deus não está esperando você consertar a sua vida para ir até Ele está chamando você, por meio do Evangelho, a uma reconciliação que vai além de nós, né? É reconciliação com Deus e que termina nos outros relacionamentos. Gente, obrigado, Diego. Prazer imenso Obrigado, estar aqui com Felipe, você. parceirão aí. Obrigado. E, pessoal, fique com a gente aí no nosso podcast. Tem Jonas Madureira nos próximos dias aí. Fica aí a gratidão pela Semana Magna, essa semana que tem sido bom demais. Obrigado, pastor Diego, e até a próxima, então. Valeu, Felipe. Obrigado. Obrigado, Muito obrigado, obrigado, Diego. Bom demais. Deus abençoe.